Juninho, dá uma folha para mim em branco, por favor. Boa noite, senhores vereadores, público presente, os funcionários desta casa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Peço do senhor segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro, presente. Douglas Pedroso. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Presente. Fauzi Henrique Matter. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Luiz Sangalete. Presente. Mara Silvia Valdo. Presente. Rogério Antônio Ferreira. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Presente. Havendo o número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo aos senhores vereadores que o processo de prestação de contas do exercício de 2014 do prefeito Francisco Augusto Prado Telle Júnior, com parecer favorável, encontra-se na casa à disposição dos senhores vereadores e o mesmo será votado na sessão do dia 24 de outubro vindouro. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias que compõem nosso expediente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Na última sessão, dia 29, próximo passado, eu deixei o recinto dessa Câmara antes da sessão acabar. E esse é o motivo de eu estar agora fazendo uso da palavra. Porque um papagaio de pirata, aí, vamos dizer assim, né? Que repete o que os outros falam, ou que fala, o que mandam falar, escreve o que pagam para ele falar, andou dizendo por aí, vieram falar para mim que eu fugi daqui, que com medo eu corri da sessão. Primeiramente, a pessoa tem que saber que a Câmara Municipal tem um regimento interno. E o regimento interno me permite sair antes da sessão acabar e durante a explicação pessoal. Ou seja, qualquer vereador pode se retirar da sessão durante a explicação pessoal. Primeira coisa é isso. Então, eu só fiz porque eu tenho respaldo legal por aquilo que eu fiz. E acho que as pessoas, antes de falar besteira ou de repetir as besteiras que mandam falar, devia primeiro se inteirar do que está falando. Em segundo lugar, eu não gosto muito de falar de coisa pessoal, mas eu saí da sessão porque eu estava com o meu celular. Não venho com o celular na Câmara. Hoje não estou com ele. Eu estava com o celular porque eu acho deselegante tocar o celular, ou até falta de educação, ficar no celular digitando mensagem, coisa que o vale. Mas eu vim porque meu filho estuda fora e não estava bem. E a minha esposa mandou uma mensagem que ele estava na UPA em Ribeirão Preto, por isso que eu fui embora. Então as pessoas falam besteira sem saber, né? E isso, se alguém quiser comprovar, é só em Ribeirão Preto, na UPA, na segunda-feira. Na terça eu fui de madrugada para Ribeirão Preto para levar a fazer exame e tal, enfim, no médico. Trouxe para cá, cheguei aqui, era 20 para as 9, e isso também pode ser comprovado, porque tínhamos uma reunião com o juiz eleitoral e eu não pude comparecer. Além disso, na quinta-feira, ele foi internado no pronto-socorro municipal, fiquei lá das 10 e pouco da manhã até as 4 da tarde. Foi levado para Jaú, passou por uma cirurgia na sexta-feira. Então, se alguém duvidar disso, Santa Casa de Jaú também tem lá em seus arquivos a internação do meu filho. Então, eu não estou aqui para brincadeira, né? Eu estou aqui para levar a coisa a sério. Se eu sair, e acho que foi a primeira vez em 4 mandatos que eu saí antes de encerrar a sessão, acho, não me lembro de outro. Mas, primeiro, porque o regimento me permite. Segundo, porque eu tinha um motivo, penso eu, de grande justificativa, que era a saúde do meu filho. Então, esse papagaio de pirata, esse babaca, ou esse quadrúpede, desculpando as minhas expressões, mas é um quadrúpede, né? Porque fala e escreve o que mandam, o que pagam, né? Porque a gente sabe que tem certas pessoas que são pagas para fazer essas coisas, mas ele não me conhece. A pessoa que falou isso não me conhece, não sabe quem sou eu direito. Devia primeiro saber quem é, saber os motivos que me levaram a sair daqui e também que eu tenho permissão legal, que o regimento interno me permite isso. Senhor presidente, me perdoe, senhores vereadores, me perdoem estar falando isso agora, mas eu tinha que falar, porque o momento que eu tenho para falar é aqui, para explicar para aqueles que ouviram isso,
que não entenderam por que eu saí daqui, né, da sessão antes dela se encerrar, e principalmente para esse, como eu disse, repito, esse papagaio de pirata, esse quadrúpede aí que não sabe nem o que está fazendo na face da terra. Então, só para deixar bem claro o porquê que eu saí pouco antes da sessão se encerrar. Obrigado, senhor presidente. Antes de dar continuidade na sessão, eu gostaria de colocar o requerimento do nobre vereador José Luiz Sangalletti, que entrou com pedido na outra sessão, sobre a transmissão da sessão. Então, eu gostaria que o primeiro secretário lesse, para a gente colocar ele em votação. 2 Córregos, 12 de agosto de 2016. Prezada senhora, sirva-me de presente para, na condição de vereador deste legislativo e também como candidato ao mesmo cargo na próxima eleição municipal, sugerir a Vossa Excelência que, em respeito à legislação eleitoral vigente e também ao princípio da isonomia, suspenda a transmissão pela internet das sessões desta Câmara Municipal, bem como as notícias em textos, vídeo ou fotos dos vereadores e ainda relatórios de proposituras ou qualquer outra matéria que envolva a atual legislatura e seus edis. Renovando-lhe protestos de perfeita estima e distinta consideração, sirvo-me atenciosamente José Luiz Sangalletti. Coloco em votação o presente requerimento. Com a palavra, é uma sugestão, não é um requerimento isso. A senhora está equivocado, acho aí. Viu? Mas entrou como requerimento agora. Mudou? Mudou. Então, coloco em votação o pedido do José Luiz Sangalletti. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O requerimento está aprovado com o voto contrário de Fauzi, Trevisan, Ferreira e Dinho. Senhora presidenta. Então, o desempato, a sessão continua sendo transmitida. Está aprovado. Foi um pedido que eu coloquei na outra sessão, pedido do vereador, e eu falei que essa sessão eu colocaria em votação, porque não teve unanimidade entre os vereadores, então por isso que foi colocado em votação. Pode usar a palavra, vereador. Não, era só para... Só para esclarecer. Tá bom. Vamos dar continuidade, então. Peço do primeiro secretário. Só desculpe eu interrompê-la. Eu não entendi o resultado. Ficou 4-4. Ficou 4-4 e a transmissão vai continuar. Peço do primeiro secretário que faça a leitura das matérias que compõem nosso expediente. Ofício número 074 de 2016-P. 2 Córregos, 8 de setembro de 2016. Com as homenagens devidas, estamos encaminhando para a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Ofício número 75 de 2016-P. 2 Córregos, 8 de setembro de 2016. Prezada Presidente, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Informo aos senhores vereadores que para ambos os projetos existe pedido de urgência que coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicações. Indicação número 126 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de serem feitos os devidos reparos na pavimentação asfáltica da rua Voltaire Nogueira dos Santos, na localidade entre o começo da rua e a esquina com a Avenida Joaquim Pereira. Indicação número... o autor vereador, Douglas Pedroso. Indicação número 127 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de ser feito encanamentos de água na área nova do cemitério municipal, facilitando as pessoas que têm os túmulos naquela área para que possam lavá-los com mais facilidade.
Os autores vereadores Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Mezeiro, Douglas Pedroso e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Indicação 128 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de pinturas nas faixas de pedestres existentes nas ruas Limeira e Avaré, no Jardim Figueira Branca, e, se possível, ainda que seja criado sentido único de direção nas mesmas. Os autores vereadores Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero, Douglas Pedroso e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Indicação 129 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de construir 2 redutores de velocidade lombadas na Rua Paulista, na Vila Ferreira, procurando, assim, com isso, coibir o abuso de velocidade do local. Os autores vereadores Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero, Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Indicação 130 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de instalar placas indicativas com os nomes das ruas no bairro Jardim Bela Vista 2. Os autores vereadores Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero e Douglas Pedroso. Indicação 131. Minutinho só, Douglas. Como tem gente aqui pela primeira vez, as indicações são pedido feito da população aos vereadores e esses pedidos são encaminhados ao prefeito. Indicação 131 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de reformar a caixa d'água do Felipão, instalado no bairro Jardim Paulista, tendo em vista que a mesma encontra-se com rachaduras, comprometendo o abastecimento e armazenamento de água, além de provocar seu desperdício. Os autores vereadores Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero e Douglas Pedroso. Indicação 132 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de ser instalada uma academia ao ar livre na Praça Antônio Pedro Capucci, no início da Rua 13 de Maio, proximidades do antigo Matadouro. Os autores vereadores Rogério Antônio Ferreira, Fausto Henrique Matar, José Eduardo Trevisan, Edson Rinaldo Espírito. Indicação 133 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de ser instalada uma academia ao ar livre no bairro Laís Casonato. Os autores vereadores Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero e Douglas Pedroso. Indicação 134 de 2016. Indico a mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor-chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser terminado o sistema de escoamento de água de chuva da Rua João Batista Capellini, no bairro Chácaras, Califórnia. Os autores vereadores Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Alceu Antônio Maziero. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Essa indicação, ela é um pedido muito especial e que reflete pela cidade toda. Lá já tenho, nesta casa, indicações pedindo que se faça o trabalho, a instalação do sistema de esgoto naquela parte da cidade. Em outras áreas da cidade, em outras localidades, também já tem feito nesta casa o pedido, já está expresso o pedido para que se tenha o esgoto. Mas nesse caso especificamente, ali eram chácaras que eram muitos terrenos baldios, né, que não estavam sendo utilizados, então era aquela grama ou aquela vegetação rala,
e a água ela se escoava através das chácaras até chegar no leito do rio, vamos dizer assim. Ele acompanhava a geologia do local. Agora, acontece que lá sendo uma zona urbana, as pessoas estão fazendo calçada, fazendo muros, fazendo as suas casas, e a água não está mais tendo aquele mesmo caminho habitual para se esvair até chegar ao leito do rio, vamos dizer assim. E esse não achar o curso, a água fica empoçando no meio da rua, fica um lamaçal terrível para quem passa a pé, para quem passa de carro, né? E esse lamaçal está fazendo danos, né? Então aqui eu tenho foto de alguns danos que a chuva tem causado lá nas Chácaras Califórnia. Então lá na rua João Batista Capellini, na rua de baixo, e vai até lá na rua Nova Europa, que essa água ela não tem uma vazão adequada, então ela vai estar destruindo cerca, está destruindo muro. E lá embaixo, na Nova Europa, acontece que também o escoamento está danificando, inclusive, um terreno que tem uma tubulação e que não foi completada. Então, queria que o senhor prefeito olhasse com respeito, né, essa indicação, e tem aqui algumas fotos para registrar os danos que está causando nas propriedades. E se resolve terminando o sistema de escoamento de água de chuva. E é essa a minha fala referente a essa propositura. Indicação 135 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, no sentido de determinar ao setor competente para que verifique a possibilidade de ser feita a demarcação de solo nas ruas. Demarcação de solo para as vagas de estacionamento de veículos e motos em frente à Escola José Alves Mira, na rua Tiradentes, entre as avenidas 29 de Maio e Fernando Costa. Os autores vereadores Mária Silvia Valdo, Alceu Antônio Mazieiro, Douglas Pedroso e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Indicação 136 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feito um redutor de velocidade na Avenida 6, esta que liga ao núcleo chamado Onde Moras, a rua José Antônio da Cruz, no bairro João Vioto, e na Avenida Pederneiras, na altura do número 80, e outro na rua Rio Claro, altura do número 34. Os autores vereadores Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mara Silvia Valdo e Alceu Antônio Mazieiro. Indicação 137 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feita ou refeita a sinalização de solo de parada obrigatória na rua Rio Claro, esquina com Pederneiras, no bairro Jardim Paulista. Os autores vereadores Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mária Silvia Valdo e Alceu Antônio Mazieiro. Indicação 138 de 2016. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feito os devidos reparos ou substituições dos conjuntos de iluminação pública da Avenida Gália, Avenida Lindóia, esquina com Nova Europa, na Avenida Igaratá, esquina com Lindóia, e outros no quarteirão entre a Lucélia e Lourdes Bens Molina, bem como colocar mais 2 pontos de iluminação nesta localidade, nas Chácaras Califórnia. Os autores vereadores Douglas Pedroso, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mária Silvia Valdo e Alceu Antônio Mazieiro. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Dois Córregos. O vereador abaixo assinado solicita, após a anuência do outro plenário, seja retirado da pauta desta sessão ordinária o projeto de lei do Legislativo de número 4 de 2016, que concede título de cidadão dois-correguense ao senhor José Agostinho Salata.
a Lei número 68 de 2016, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Tem mais um. Lei número 67, que altera os anexos da Lei Municipal número 3.917, de 16 de outubro de 2013, já alterados pela Lei número 4.007, de 27 de agosto de 2014, e pela Lei número 4.110, de 17 de setembro de 2015. Assinado por Alceu Antônio Maziero, Edson Rinaldo Espírito, José Eduardo Trevisan, Rogério Antônio Ferreira, Douglas Pedroso, Fausto Henrique Matar, José Luiz Sangalete e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Só justificar, desculpe, o pedido de retirada da pauta do projeto da minha autoria, que concede o título de cidadão do escorreguense para o José Agostinho Salata, em face de que parece que houve algum questionamento, né, acerca desse projeto no período eleitoral, em face também dele ser candidato a vereador. Eu, com todo o respeito, entendo que não haveria empecilho legal nenhum, mas, como eu não quero causar constrangimento a ninguém, eu não quero causar celeuma e nem debate aqui acerca disso, eu entendi por bem retirar, fazer o pedido para retirada da pauta, em face desse questionamento, digamos assim. Então, só para justificar o porquê do meu pedido para retirada da pauta. Pela ordem, senhora presidenta. Com a palavra. Senhora presidenta, na verdade, hoje eu estive na Câmara tratando de assuntos referentes ao orçamento de 2017 e depois tive também que assinar alguns documentos. Entre esses projetos, eu analisei o projeto que daria o título de cidadão do escorreguense ao vereador, candidato a vereador Salata. Com o intuito e objetivo unicamente de preservar o candidato, porque ele disputa uma eleição, pedi para que o jurídico analisasse se poderia haver algum tipo de desconforto ou crime eleitoral, no sentido que venha propagar ou favorecer o candidato, principalmente porque a sessão ela é transmitida, então pode até caber, não estou dizendo que cabe, essa era a minha preocupação, né, de promoção do candidato. Então, já que nós temos a preocupação em não usar a internet, o nosso meio de comunicação, para se favorecer politicamente, acho prudente que fique na casa e na hora oportuna ele seja apresentado. Essa é a minha opinião. Nada contra o candidato, nada contra o autor. É simplesmente a minha opinião. Era isso que eu queria dizer, só para justificar. Coloco em votação os 3 requerimentos de retirada de projetos. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 22 de 2016. Excelentíssima Senhora Presidenta, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, esses signatários requerem a Vossa Excelência que submeta o presente requerimento à mesa e, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, oficie ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal para que, dentro do prazo legal, encaminhe a esta Casa de Leis, informando quais são os motivos dos moradores do bairro Panorama 2 não receberem correspondências em suas residências entregues pelo correio. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade informar a esta Casa de Leis e também a todos os munícipes acerca de tudo que diz respeito ao município, em especial ao assunto ora tratado, valendo enfatizar que se trata de obrigação parlamentar tomar conhecimento de tudo que diz respeito
ao município para que se lhe possibilite o exercício do dever legal que lhe é imposto pela sua investidura. Os autores vereadores Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Mara Silvia Valdo, Douglas Pedroso e Alceu Antônio Maziero. Coloco em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Com todo o respeito que mereçam Vossa Excelência, subscritores do requerimento, e também do mérito do requerimento, que é justificável, de fácil entendimento, entendo, repito, com todo o respeito, e não quero causar polêmica, meu entendimento, que há um equívoco, porque o requerimento para o prefeito informar por que o Correio não está entregando, acho eu que o requerimento tem que ser para o gerente do Correio. Como é que o prefeito, que o Correio não tem nada a ver com a prefeitura, os servidores do Correio não são servidores do município, o que o prefeito tem a ver com o Correio? Como é que ele vai informar? Eu acho que o prefeito vai falar que não tem que informar nada. Respeito e entendo o conteúdo do requerimento. Só acho que deveria ser dirigido ao gerente ou coisa que o vale, ao responsável pelo Correio. Acho que o prefeito não tem elementos para informar isso. Penso eu, não sou dono da verdade, de forma alguma. Não sei, acho que o prefeito vai falar que não tem o que falar, não tem o que responder, porque ele não tem como explicar isso daí. Penso, hein? Não sei, os senhores subscritores aqui que podem aquilatar melhor isso daí. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Com todo o respeito que o senhor José Luiz Sangalletti merece, mas eu, enquanto leiturista, eu sofri muito com esse problema de entrega. E todo o cadastro, né, que é entregue para as organizações que fazem entrega, primeiro tem que sair da prefeitura municipal. Então, embora o senhor prefeito ele tenha pouco a falar como no que diz respeito ao cadastro das ruas, é também parte da obrigação da prefeitura municipal também tá com tudo certinho, tudo organizado, para que os órgãos que fazem entrega, conta de força, conta de água, correio, também eles possam desenvolver. Mas, no entanto, com todo respeito, repito, acho que seria interessante a prefeitura ver com uma certa atenção esse negócio das ruas, levando para uma outra situação referente ao mesmo assunto. Numa das indicações, eu coloquei a Avenida 6, mas está lá na placa, há muito tempo, Arnaldo Bolonha, lá no João Vioto, que eles pedem placa, eles pedem lombada, eles pedem que seja sinalizado. E no Google Maps está que Avenida 6, como era na época em que eu tirava a leitura de força. E, nesse caso, tem que ser o poder público municipal que tem que acionar esses cadastros para que sejam corrigidos. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidenta, eu discordo do pensamento do vereador Zé Luiz Sangalletti. E vou discordar e vou explicar, nobre vereador. É o seguinte. Eu já apresentei requerimento ao prefeito, em outras oportunidades, questionando a mesma falha, a mesma problemática sobre o Laís Casonato. Sabendo, já o prefeito da época respondendo o requerimento, então, eu fiz o que o nobre vereador orienta a fazer. Oficiei diretamente os Correios. Mas o problema é que fica sempre um jogo de empurra. E a resposta que eu tive naquela oportunidade foi que a do Correio, que eles não tinham efetivo para entregar as correspondências nas casas. E da prefeitura, na época, referente àquele bairro, foi que na época, quando foi loteado as casas daquele bairro, é que elas foram construídas sem a devida fiscalização. E os números foram colocados desordenadamente. Por isso, dificultava o trabalho do agente que entregava as correspondências. Então, o Correio pressionava a prefeitura para que se colocasse
resolvesse o problema. E a prefeitura jogava para o correio. Mas agora nós não estamos falando mais do Laís Casonato. Nós estamos falando de um bairro que é novo. É o Panorama. Então, se houver falha na fiscalização, o prefeito que analise o requerimento e acenda uma luz de emergência. Opa, peraí. Errar uma vez, tudo bem. 2 não dá. Então, providencie, acione a sua equipe de fiscalização, vê o que está acontecendo. E se for o correio, problema de correio, ninguém melhor do que o prefeito municipal em notificar ou questionar o correio para que se resolva o problema. O que não pode, senhores vereadores, é o nosso povo ficar na mão pela falta de uma prestação de serviço que é a nossa obrigação, é a obrigação de nós, legisladores, é a obrigação do prefeito em resolver e a obrigação do correio de entregar. A minha parte eu estou fazendo. Agora quem tem que responder não é problema meu. Coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 23 de 2016. Excelentíssima Senhora Presidenta, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, esses signatários requerem a Vossa Excelência que submeta o presente requerimento à mesa e, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, oficie ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal para que, dentro do prazo legal, informe a esta Casa de Leis se existe alguma verba disponível para garantir a continuação da pavimentação asfáltica na Avenida Itu, que interliga o bairro Jardim Bela Vista 2 e o trevo principal da cidade. Os autores vereadores, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Douglas Pedroso e Alceu Antônio Maziero. Coloco em votação o presente requerimento. Com a palavra? Com a palavra. Nesse trecho que os vereadores estão pedindo requerimento, eu só queria deixar registrado que existe uma emenda parlamentar da autoria do deputado federal Guilherme Campos, da época. Esse recurso já foi licitado, infelizmente não começou antes do período eleitoral. Aí eu não sei responder por quê, por falta de habilidade talvez da atual administração. Mas é um recurso que já existe, foi licitado e acredito que passando o período eleitoral, esse trecho vai ser pavimentado, graças a um deputado que ajuda muito Dois Códigos, chamado Guilherme Campos. Coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 24 de 2016. Excelentíssima Senhora Presidenta, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, esses signatários requerem a Vossa Excelência que submeta o presente requerimento à mesa e, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, oficie ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal para que, dentro do prazo legal, encaminhe a esta Casa de Leis cópias do laudo técnico que liberou a construção do Centro de Eventos Orídio Maziero. Os autores vereadores Rogério Augusto Barbosa do Amaral, Maria Silvia Valdo, Douglas Pedroso, Alceu Antônio Maziero. Coloco em votação o presente requerimento. Os Com a vereadores... palavra? A senhora não vai abrir para discussão o requerimento? O requerimento não tem discussão, só os projetos. Não, de a senhora, lei. no outro requerimento eu acabei de falar como é que não tem. Então, o senhor fale antes de eu começar a fazer a chamada, por favor. A senhora não pode se alterar. A senhora tem que abrir Use o a palavra. requerimento. Use a senhora palavra. se altera sem necessidade. Use a palavra. A senhora acabou de deixar todo mundo, nós, em dúvida no começo de uma votação, porque a senhora nem votou como presidente. Quando empata 4-4, a senhora tem que dar o voto, ou favorável ou negativo. O dia que o senhor estiver aqui na minha cadeira, o senhor faz do jeito que o senhor quiser. Quem faz aqui sou eu, a presidente aqui sou eu. Faz favor. Use a palavra sobre o requerimento. Mas eu posso usar a palavra, presidente? A senhora acabou de falar que eu não podia, eu só quero que a senhora esclareça. A senhora como uma líder... Como... Você não vai me tirar do sério, querido. Não vai. Use a palavra, faz favor. Então, obrigado por a senhora conceder minha palavra. Eu só vou dar uma sugestão nesse requerimento, que eu acredito que, se tratando do Centro de Eventos Orídio Maziero, estão pedindo o laudo técnico, vocês 4 vereadores aqui, acredito devido ao acontecido que faz exatamente um ano atrás, onde Dois Códigos sofreu um tornado que até foi matéria até a nível nacional, né? E os lugares mais afetados foi o Centro de Eventos Orídio Maziero, que veio a se perder na sua totalidade, foi a Santa Casa de Misericórdia de Dois Códigos, foi a empresa de Godoy Santos, foi a empresa do Zanzini, que também foi muito afetada com o vendaval, e foi a nossa incubadora de empresas, que também veio a se perder por total. Então, é só uma
uma opinião que devia de se acrescentar aqui, junto com o Centro de Eventos Eurídios Mazeiro, também a incubadora de empresas que é do município de Dois Córregos. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, nobres vereadores, a gente até tenta evitar embates inflamados na Câmara, porque às vezes a pessoa, o cidadão que está do outro lado, ele diz assim: Câmara não é para isso. Gente, tirem esse equívoco da cabeça. É aqui que se resolve os problemas. E problema sempre será um problema. Seria muito fácil e cômodo chegar aqui, todo mundo dar tapinha nas costas, dizer eu te amo, eu te adoro, e está tudo bem, tudo lindo e tudo muito maravilhoso. Mas a minha obrigação sempre foi, e não só minha, como de cada um dos senhores, sempre será. A Constituição Federal traz essa obrigação, que o legislador tem a obrigação de fiscalizar. Eu trago esse requerimento porque eu quero informação para saber se a estrutura daquele centro de evento estava dentro e rigorosamente dentro do projeto. Informação não tem nada demais. Agora, se houver algo mais, repito, superfaturamento, favorecimentos, isso aí nós vamos ver depois. Primeiro eu quero a resposta. Eu quero a documentação aqui, nas nossas mãos, para a gente avaliar. Lembrando cada um dos senhores que o centro de evento, assim como todas as obras públicas, é construído com o dinheiro do povo. E quando é construído com o dinheiro do povo, tem que ter respeito, tem que ter transparência. Por isso encaminhei o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu, de antemão, gostaria de dentro da linha de fiscalização, parabenizar o vereador Fauzi. Eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação, porque são dois prédios que pertencem ao município, tanto a incubadora de empresa, como o centro de eventos. E os dois, na oportunidade, tiveram partes deles, ou praticamente totalmente, destruídos, né? Então, acho que dentro da fiscalização, dentro do entendimento que a gente deve exercer aqui, dentro da Câmara Municipal, né, é evidente que a gente vai ter uma oportunidade, que até entendo que não seja possível colocar dentro desse requerimento, mas há a possibilidade de uma próxima sessão a gente colocar, independente de quem construiu ou de quem não construiu, né, fiscalizar, porque os dois prédios são do município, né? E sou a favor que faça, sim, de fato, a fiscalização e procure se existe irregularidade. Mas os dois prédios, tanto da incubadora de empresa como o centro de eventos, fazem parte do município, e isso eu concordo com o vereador Fauzi. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Nobre vereador Rogério Ferreira. Não é difícil o senhor raciocinar. É muito fácil. Incubadora de empresa é uma obra antiga. Desde que eu me conheço por gente, existe incubadora de empresa. Eu estou falando de centro de evento, obra recém-construída, obra recém-inaugurada. Por sinal, muito cara. Investimento altíssimo. Quando uma obra ela é construída em pouco tempo, ela tem que ter uma garantia. Uma garantia que traga para o povo que aquela construção ela foi feita devidamente, construída devidamente, e não vai desmoronar tão facilmente. Reconheço que houve um vendaval grande, mas o centro de evento, por ser uma obra nova, deixa dúvida, senhora presidente. Então, acho que não tem pecado nenhum em eu querer informações referente ao centro de evento. Agora, se nós somos em 9 vereadores nesta casa, se alguém aí achar que deve indagar a construção da incubadora, fiquem à vontade. Usa o mesmo caminho que eu estou usando. Faça requerimento, os senhores sabem disso. Não tem por que criar polêmica. Eu estou fazendo a minha parte, que cada um faça a sua. Coloco em votação o presente requerimento. Com a palavra? Não.
Já usou sua Ele falou palavra. 2 vezes, eu falei uma só, porque Já essa encerrou. parcialidade. Coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Eu só gostaria de finalizar que os senhores vereadores, vocês têm o mesmo direito que a gente de montar requerimento. Então, vocês pegam e vocês façam um requerimento sobre o que vocês querem saber, sobre qual obra vocês querem saber. Nós queremos saber sobre essa obra. Então, se vocês têm o mesmo direito, faça requerimento e também investigue. Vocês têm o mesmo direito que a gente. Qual a palavra, senhora presidente? Passamos para a nossa ordem do dia. Informo aos senhores vereadores que os pareceres das comissões permanentes aos projetos que se colocam nessa casa são todos favoráveis. Coloco em votação englobadamente. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Votação dos projetos. Ofício número 75 de 2016. Com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Coloco em votação o presente requerimento. Em primeira discussão e votação. Algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra sobre este projeto? Em primeira discussão e votação, projeto. Maioria absoluta simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Ofício número 74 de 2016-P. Com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional. Para a votação desse projeto, maioria absoluta simbólica. Em primeira discussão e votação, projeto. Algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria, senhora presidente. Com a palavra. Muito obrigado. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, eu quero parabenizar aqui esse projeto. Tem vários assuntos aqui, vários investimentos que serão investidos nesse crédito adicional. Mas o que me chama a atenção é a aquisição de poltronas manuais, reclináveis, pelo Fundo Social, na destinação do uso da Santa Casa na área da pediatria. Parabenizo por quê, senhora presidenta? Porque essa poltrona vai trazer conforto para aquele cidadão, aquele pai de família, aquela mãe que está fragilizada pelo seu filho que está doente. Ela vai ter um espaço, um local para se repousar, para descansar durante a noite. Então, isso é muito importante. Muita sensibilidade nesse ponto de aquisição de poltronas reclináveis. Eu parabenizo, porque atitudes assim mostram humanidade, respeito, dignidade ao ser humano. Só acho que deveria estender um pouco mais. Colocar essas poltronas, não digo uma em cada leito, mas pelo menos 2 em cada quarto, para oferecer um pouco de conforto àquela pessoa que está com o seu pai já cansado, sofrendo, o seu parente ou seu amigo, e ela está ali dando uma mão amiga, acompanhando noite, dia, cansada. Então, acho que é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que a Santa Casa pode oferecer a essa pessoa, é oferecer um pouco de dignidade. Então, parabenizo novamente e peço que estenda essa ideia e coloque também em todos os leitos da Santa Casa. Isso é questão de dignidade, isso é questão de humanidade. Coloco em votação, primeira votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Em segunda votação, o mesmo projeto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Informo aos senhores vereadores que os projetos de alteração da PPA e da LDO que permanecerem nas comissões deverão ser votados no próximo dia 19 vindouro, pelo que os senhores vereadores ficam convocados para uma sessão extraordinária nesse dia às 9 horas da manhã.
Declaro encerrada a nossa ordem do dia e passamos à nossa explicação pessoal. Solicito do senhor segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Mara Silvia Valdo. Dispenso. Rogério Antônio Ferreira. Dispenso. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Com a palavra. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, não vou criar aqui polêmica, não vou discutir o que já foi discutido, mas só esclarecer uma coisa. Na última sessão, o nobre vereador Fauzi disse que eu apresentei qualquer papelzinho de mesa, justificando, falando de trocas de e-mail, juros, não sei o quê, mas público presente, internautas, senhores vereadores, o que eu disse não foi papelzinho de mesa. É um documento que está anexo em um processo que está sendo investigado pelo Ministério Público, um processo no qual tivemos acesso aqui. Então, se alguém quiser saber quem são essas pessoas envolvidas, os nomes que eu cogitei, a Câmara está aqui, é só fazer requerimento. Até o próprio vereador, se quiser, também tem acesso à documentação, mas não é assim qualquer papelzinho. É um papel de um processo com mais de 5.000 páginas que estão sendo investigadas. O que é, Fusão? 11.000 páginas. Então dá para se divertir. Tem papel de tudo quanto é jeito. Mas, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos valorizar esse momento democrático, vamos votar consciente, não venda seu voto, não troque por cesta básica, não troque por R$50, porque quem oferece tem segunda intenções. Não caia nessa besteira. Procurem os melhores candidatos. Temos mais de 100 candidatos. Temos 2 candidatos a prefeito. Avaliem. Procurem saber o exemplo. Se aquele cidadão é exemplo para a sociedade, se ele não é. Pagou, é um não grandão. Porque senão, eu tenho certeza, mais 4 anos, nós vamos ver lá, ó, deputados com aquela pouca vergonha, metendo a mão no dinheiro público, e na nossa saúde cada vez mais precária, a nossa educação cada vez mais precária. Gente, vamos pôr gente que tenha boa intenção, gente de boa índole, honesta, capacitada. Câmara Municipal não é palco, Câmara Municipal é um órgão muito sério. Prefeitura nem se fala, é um órgão que investe R$70 milhões por ano. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado, bem distribuído. E quem vai fiscalizar são os 9 vereadores que vocês elegerem. Eu não estou fazendo propaganda política, só estou conscientizando toda a população. Se você quer mudança, mude para melhor. Mude consciente, não venda seu voto, pelo amor de Deus. Senão, eu não sei o que vai ser do nosso município e da nossa população a nível município e a nível Brasil. Consciência, gente. Desejo uma boa noite a todo o público presente, aos senhores vereadores e à senhora presidenta e aos funcionários dessa casa. Obrigado. Ao seu Antônio Mazieiro, dispenso. Douglas Pedroso. Com a palavra. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares, colegas vereadores, funcionários aqui desta casa, público aqui presente, aos internautas, as minhas saudações. Bem, voltando um pouquinho no que foi essa sessão, eu devo expressar um pouquinho da minha
opinião pessoal. Pessoalmente falando, os edis dessa casa, eles devem respeito ao contribuinte, devem respeito à população, respeito de todas as formas possíveis e imagináveis, porque se existe uma Câmara Municipal, se existe uma Prefeitura, é porque existe uma população. Então, temos que expressar e ter esse respeito aos dois correguenses, as pessoas que nos confiaram essas cadeiras a qual ocupamos. E quando se é feito um requerimento, simplesmente queremos alguma informação. Não precisa desviar o assunto, não precisa se criar tumulto, não precisa se ter discussões, e bem porque o requerimento ele é direcionado ao executivo. As nossas indicações são necessidades que a população tem? Sim, mas quem tem a capacidade de executar é o executivo. Então, são direcionadas para lá. Então, as nossas conversas, elas podem ser muito mais produtivas, né? E podemos expressar também, já que nós somos todos pessoas muito bem capacitadas, estudadas, inteligentes, graças a Deus, podemos expressar tudo isso também nessa Câmara Municipal, né? Em respeito à população de Dois Córregos. Bem, o que me trouxe a essa tribuna hoje foi a festa da macadâmia. Eu não pude comparecer porque eu estava numa festa das 15 primaveras da Stephanie. Foi uma festa muito bem organizada, muito bonita, tinham muitas pessoas de Dois Córregos. E então não pude comparecer à festa da macadâmia, mas a União Afro esteve lá. E segundo relatos, segundo conversas que eu ouvi, foi uma festa muito boa, né? Na sua totalidade, foi bem diversificado, atraiu vários públicos. Então quero deixar aqui os meus parabéns aos organizadores, às entidades que investiram bem mais na festa da macadâmia, e também a população que foi prestigiar. Foi uma festa muito bonita, muito bem organizada. Pena que eu não pude desfrutar dos sabores que tinham lá, mas é sempre muito bom essa parceria, as entidades, né, a rádio, a usina de sonhos, a população, todo mundo. Então quero deixar aqui registrado nesta Câmara Municipal essa última festa da macadâmia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer ao público presente, aos funcionários desta casa que nos auxiliam, nos sustentam para que nós possamos sempre ter a oportunidade de fazer um bom trabalho e devolver toda essa força que a população nos deu, e num trabalho muito bem feito para a população. Nobres pares, senhora presidente, boa noite a todos. Edson Rinaldo Espírito. Com a palavra. Só para deixar registrado que deu início ao asfalto lá no anel viário. Já começou as guias para a calçada, e acho que dentro de poucos dias aquele benefício já estará para a população, para parar de sofrer, né, com tanto barro ou poeira. E agradecer de novo ao deputado federal, hoje secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, por mais essa verba de quase R$1 milhão. Muito obrigado a todos. Fausto Henrique Mater. Com a palavra. Boa noite a todos. Queria deixar registrado, eu também não compartilho de baixarias, de situações de palavras de desconforto.
Boa noite a todos novamente. Eu também não fico confortável de vir numa sessão de Câmara e ter que fazer uso da palavra para se defender de situações que existem em outros órgãos competentes que podem muito bem fazer isso pela gente. Mas tenho até me justificado e vou pedir desculpa à população. Eu prefiro, a minha linha é uma outra, é de trabalho, de buscar melhoria para a cidade. Mas toda vez que eu for citado, é natural que eu vou ter que me posicionar e me defender. Eu aqui, bem rapidamente, rascunhei algumas coisas, eu quero fazer um balancete, uma prestação de conta dos meus 4 anos como vereador. Às vezes as pessoas criam expectativa que o vereador soluciona muito problema e a gente tem as limitações. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu trabalhei bastante e vou deixar meu legado desses 4 anos que eu estou no meu 2º mandato de vereador. Eu fiz 4 projetos de leis, 2 deles em conjunto com o vereador Trevisan. Um deles é uma coisa que é a remoção de carros de via pública, que é o projeto de lei número 3.911, que apesar de ser uma coisa simples, se uma pessoa abandonar um carro na via pública, antes o município não tinha um amparo legal de ir lá e retirar esse carro, e hoje, através de um projeto de lei elaborado pela gente, isso pode ser feito. Nós também fizemos um projeto de lei onde as instituições financeiras são obrigadas a ter as câmeras dentro das agências bancárias. Até eu me lembro um dia que eu fui com o vereador Trevisan conversar com uma gerente da agência do Banco do Brasil, e para nossa surpresa, e ela falou assim, olha, aquela câmera que está ali, ela não registra a imagem, é uma coisa para inibir, mas não registra. Por isso eu gostaria que vocês fizessem isso. E a gente conversando, achamos de forma jurídica, a gente também deixou essa pequena contribuição para a nossa cidade, que hoje as agências bancárias elas têm a obrigação de gravar a imagem e ficar essa imagem armazenada por um determinado período. Como todos os vereadores aqui fazem centenas de indicações, eu com o meu grupo também fiz centenas de indicações. Toda vez que o munícipe pede alguma melhoria para a gente, nós temos o caminho da indicação para levar esse problema até o prefeito. Nos 4 anos, certamente, a gente fez centenas dessas indicações. Como todos os vereadores, eu também participei o máximo que eu pude de reuniões, de visitas, de palestras. Fui os 4 congressos como vereador. Nos congressos a gente vai buscar conhecimento, vai buscar parcerias, vai buscar novas amizades no sentido de trazer melhoria para o município. E numa delas, a gente foi muito feliz, onde a gente conseguiu, através da Secretaria de Telecomunicação do Estado de São Paulo, a instalação do Wi-Fi na Praça Francisco Simões, que as crianças usam até hoje, que é uma área escolar, e evidentemente isso traz muito benefício. Na ocasião, o secretário da Visaia veio no Centro Cultural e assinou esse benefício para a cidade de Dois Córregos, e foi um trabalho que a gente iniciou num dos congressos que eu participei. Todos nós, vereadores, é natural que, no período de eleição, a gente trabalha para os deputados da gente. Eu trabalhei para um deputado federal chamado Guilherme Campos e para um deputado estadual chamado João Caramês. Nenhum dos dois foi eleito, mas os dois ajudaram muito nessa cidade. O João Caramês, agora recentemente, tomou posse, ele era suplente, e ele é deputado estadual novamente. O Guilherme Campos não ganhou como deputado federal, mas, através de seu presidente nacional do PSD, através do ministro das cidades, Gilberto Kassab, que gosta muito de Dois Córregos, uma parceria que começou lá atrás com o prefeito Lucianinho, ajudou muito Dois Córregos. E eu peguei aqui as 4 principais verbas que o Guilherme Campos mandou somente nesses 4 anos que eu estou aqui como vereador. A principal de todas, que eu tenho muito orgulho de falar que eu participei, que eu dei minha parcela de contribuição, porque o deputado, ele atende o pedido do vereador. O deputado tem centenas de cidades, são 545 cidades no estado de São Paulo, e quando ele pega e fala assim, ó, esse recurso é para Dois Córregos, a gente fica muito feliz, porque ele está ajudando a nossa cidade. A principal verba que o Guilherme Campos mandou para Dois Córregos foi a reforma da Praça Major Carlos Neves, quase 500 mil, a praça de frente à igreja. Uma praça que era antiga, uma praça que, infelizmente, ficava escuro, que a comunidade não usava, e hoje é uma praça com calçamento novo, com jardinagem nova, com iluminação nova, graças a uma emenda parlamentar desse deputado chamado Guilherme Campos. E o Guilherme Campos também ajudou muito mais fora a praça. Ele destinou 250 mil para a RECAP, que foi feito, começando Santa Paula, lá na Gofredo Schilini, e veio até aqui no pontilhão da Rua 15. Depois, pegando o outro pontilhão da 13, na Rua Minas Gerais, fechou esse RECAP, que até hoje
aquela localidade se encontra em perfeita condições de tráfego, tanto para o pedestre como para o veículo, né? E ainda fez aquela rotatória, chamada atualmente Braz Sávio. E isso foi uma emenda parlamentar. Na época ele era deputado ainda. Porque às vezes o recurso demora, né? Às vezes o deputado coloca no ano 2013, 2014, e demora alguns anos para chegar até ele virar realidade a obra. Isso quando tem a emenda parlamentar. Porque às vezes coloca e não tem a emenda, só cita indicação, aí evidentemente isso não se torna uma obra para a comunidade. Mas quando tem emenda, quando o dinheiro, o recurso está no Ministério e ele dá o seu procedimento, normalmente ele vira benefício para a cidade. Recentemente também, o portal, algumas ruas do portal receberam recap. A Rua Padre Miguel Laneiro, a Rua Medardo Paulucci, Rua Nossa Senhora Aparecida, e mais 2 ruas ali no Vila Rica, Antônio Mangili e a Benedito Pires de Almeida. Também esse recap só foi possível porque o deputado da época destinou uma emenda parlamentar para a cidade de Dois Córregos. E tem ainda uma emenda, um recurso que ele destinou e ainda não virou obra, até foi motivo de requerimento hoje aqui na casa, que vai ser mais 4 trechos asfaltados em breve. E um deles é aquele pedacinho da Avenida Itu, até que é um desconforto muito grande, né? Você sai de um bairro da cidade totalmente pavimentado e quando você vem aqui para o Bela Vista, falta em torno ali de 90, 100 metros de terra, mas em breve isso vai ser pavimentado graças a uma emenda parlamentar do deputado Guilherme Campos. É aquela continuação pequena da Avenida Itu. E nesse mesmo recurso também, na época, foi destinado para fazer uma parte da Avenida Lourdes Bence Molina, que vai ganhar pavimentação. Também a Rua Romero Crembu, que é atrás do areeiro do Lucato, que há décadas se encontra na terra. E um outro trecho também que eu vou ficar muito feliz, que em breve vai ganhar a pavimentação, inclusive isso já foi licitado, o recurso já está na conta, é só esperar passar o período eleitoral e a habilidade do seu prefeito com a sua equipe vai ser pavimentado. É um trecho da rua chamado Nova Europa, que fica de frente à Koala, ali que dá ligamento à Avenida Léo Guaraldo. Aliás, uma empresa que vem se destacando muito na cidade, gerando muito emprego e merece o respeito público ter a pavimentação em frente do seu empreendimento, da sua empresa. Uma outra coisa que foi uma das primeiras obras que foi inaugurado nesses 4 anos é a quadra do João Vioto, também foi um recurso do Guilherme Campos, onde muitas crianças usam uma quadra que, como qualquer obra também, ela sofre com o uso e com o tempo das suas danificações, mas está lá para centenas de crianças usar essa quadra no bairro João Vioto. E fechando, o deputado João Caramês, eu só vou citar 2 emendas que foi passada nesses 2 anos que ele foi vereador, que ele foi deputado estadual, e agora ele voltou novamente. Uma delas foi o recap que saiu há poucos dias atrás, que abrangiu a Rua 13 de Maio, a Avenida Dom Pedro I, a Avenida Domingos Garro, a Rua Antônio Bertelli, a Avenida Custódio Caldeira, atravessa Oswaldo Sanches Gutierrez. Hoje o centro da nossa cidade está bem conservado, pessoas de fora até elogiam, devido a esse recurso no valor de R$320 mil, que na época o deputado chamou a gente, passado a eleição, eu e o vereador Trevisan, e destinou 160 mil para cada um de nós, falou, usam para a sua cidade. E também foi inaugurado, meses atrás, o antigo Clube Recreativo, que também foi uma emenda parlamentar do João Caramês. João Caramês fez muito mais, mas eu não vou falar dos anos anteriores, só vou falar nesse período que eu estou como vereador. Muitos falam que o vereador não tem que fazer isso, mas eu discordo. Eu acho que o vereador ele tem que trazer o problema, mas ele tem que ajudar a sua comunidade, e não tem uma melhor maneira de você ajudar cobrando das pessoas que podem mandar o recurso para a cidade. E é isso que eu faço com meus parceiros. Eu também tive uma participação grande, paguei um preço alto, mas não me arrependo e faria tudo de novo com relação ao empreendimento Coimbra. Um projeto que se iniciou lá atrás e que agora, algumas semanas atrás, cerca de 100 famílias receberam sua casa. E eu falo com muito orgulho que eu ajudei muito aquilo. Foi um momento difícil, pessoas que têm um conhecimento grande usavam de uma forma que eu era o culpado, mas faria tudo de novo. Tem 100 famílias lá morando e isso eu acho que eu dei minha parcela de contribuição. E vou reafirmar um compromisso aqui. Há 15 dias atrás, tivemos com o empresário de Bauru, que vai fazer mais 200 casas pelo mesmo programa, e a gente está dando a nossa parcela de contribuição. O tempo está se esgotando, eu só vou encerrar dizendo que eu fiz várias viagens para São Paulo. Tenho orgulho de falar que eu fui para Brasília com meus recursos próprios, a convite do Guilherme Campos, para buscar recursos para a minha cidade.
Quero deixar aqui os parabéns ao Arnaldo Jardim, uma pessoa que vem ajudando muito Dois Córregos nos últimos anos, e essa obra do anel viário vem para coroar com chave de ouros. E só para me finalizar, presidente, eu gostaria só que a senhora me esclarecesse, por favor, no requerimento, o Amaral teve direito a 2 falas e uma só. Só queria saber qual o critério que a senhora usa, que é aquele mesmo critério que a senhora falou quando o Dinho interrompeu, chamou a polícia, e quando outras pessoas interrompem, a senhora não chama. E só para finalizar, Amaral, eu acho muito bonito o seu discurso e compartilho de você. E tem pessoas, quando você fala de vender o voto, né? Tem coligações de partidos que já começam com muitos partidos, porque já compram até os partidos políticos. Aí a gente vê o nível que está a nossa política local. Obrigado e boa noite a todos. José Eduardo Trevisan. Com a palavra. Boa noite, nobres pares, público presente. Eu queria só parabenizar os organizadores da festa da Macadama, em especial o senhor José Eduardo Camargo, que a festa estava muito bonita. Eu acho que isso aí para a cidade ajuda muito. O pessoal que não tem onde ir vai. Então eu queria parabenizar eles por essa festa aí e dizer que continue sempre assim, que é uma coisa muito importante para a cidade, mais uma festa. Inclusive na sexta-feira, quando o padre esteve presente, o padre José Dourado, então é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Eu queria só falar um negócio em especial para a nova presidente, a respeito da indicação que foi feita aí, ao requerimento. Eu concordo plenamente com vocês, eu acho que tem de fiscalizar, tem que fazer tudo isso aí mesmo. E o nobre vereador Fausto só deu uma opinião que teria de fazer também na incubadora, porque na época a incubadora faz tempo realmente, mas não passou por um vendaval, por uma turbulência que passou. E agora aconteceu que derrubou tanto ela como a outra. E o nobre colega Amaral teve 2 respostas e o Fausto uma. Então eu acho que isso aí a senhora realmente teria de explicar o motivo disso aí, porque eu acho que isso teria de ser imparcial. Só isso, a senhora é presidente, a senhora que decide, mas eu acho que tem de ser uma coisa igual para todo mundo. Então, eu acho que tem de ser uma coisa igual. Se pode ele 2 vezes, ele também tem direito à resposta também. Como eu, como qualquer outro. A senhora está aí, seria para quê? A presidente. A senhora é presidente, a senhora está aí para, como se diz, para promover uma união. Não para ficar essa discórdia, essa briga que está sempre, toda a Câmara, toda a sessão tem isso. Então, eu acho que a senhora está aí para isso. É para promover uma ordem, sei lá, uma união entre os vereadores. Agora, não acho certo a senhora deixar ele falar 2 vezes, o nobre colega, e o Fausto uma. Mas a senhora é a presidente, a senhora que manda. Então, a senhora vai explicar o motivo que a senhora fez isso. Eu também queria falar, em poucas palavras, agradecer esses 4 anos que eu estou de vereador aqui, aos meus deputados, meus parceiros, que têm muito ajudado Dois Córregos, o Ricardo Izar e o João Caramês. Então, eles foram parceiros durante esses 4 anos, trouxeram muito recurso para a cidade. Então, a gente tem que agradecer essas pessoas que vêm aqui e ajudam a nossa cidade. Eu não vou citar aqui agora as benfeitorias que foram feitas por eles, vai ficar para uma outra ocasião. Então, hoje eu só queria agradecer novamente. E acho que realmente o nobre colega Amaral falou bem. A pessoa tem que, hoje, numa eleição, ela tem que pensar bem, votar bem e não jogar seu voto fora. Pense, analise e vote no candidato certo. Uma boa noite. É isso que eu tinha de falar. José Luiz Sangalete. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público que Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha em loco e via internet. 2 assuntos me trouxeram aqui à tribuna hoje. Fazia tempo que não ocupava a palavra. Primeiramente, o vereador Fauzi disse com tanta entonação aí que coligação que se formou com 15 partidos, comprou partido. Já começa por aí. O senhor está achando que todo mundo é igual a vocês?
Eu vou dar exemplo aqui, e o senhor me procure, se o senhor quiser prova, que eu tenho prova. Eu era presidente do diretório do PDT em Dois Córregos, e fui surpreendido num dia que o meu primo teve no cartão eleitoral e falou: você não é mais presidente. Fui saber, tinham comprado o PDT. Tinham comprado o PDT através de um projeto que teve nessa casa, porque eu era vereador, num convênio com o BNDES, que depois estourou na mídia nacional, que o deputado que acertava tudo isso, né, que era do PDT na época, hoje não é mais, que mandava no PDT do Estado. Então, o acordo foi o projeto, o convênio, aprovado nessa casa, a troco de pegar o partido. E pegou, e comprou o partido, por quê? Quem ocupou a executiva provisória do partido era tudo do lado do senhor. Se o senhor quiser, eu enumero o nome de quem ficou na executiva. E vou mais. Isso foi em 2007. 2004. Em 2007, o senhor e a gangue do senhor comprou o PTdoB de nós. Nós pegamos o PMN e o PTdoB em São Paulo. Nós fomos surpreendidos que na última hora, nas vésperas da eleição, perdemos o PTdoB. Nós ligamos e gravamos a ligação com o Tony, vice-presidente do PTdoB. E ele falou que vocês tinham dado R$8.000 para ficar com o partido. Tá? Eu tenho gravado isso. Nós falamos no telefone, eu falei no telefone e gravamos na extensão. Tá? Tenho gravado isso. Se o senhor quiser me interpelar judicialmente, se o senhor quiser me questionar, eu provo para o senhor, porque eu mostro a gravação para o senhor. E aí eu pedi para ele que devolvesse o partido, que nós precisávamos do partido para sair ter candidatos. Ele falou: mas como é que eu vou fazer? Só vocês me devolverem os 8 mil e para eu entregar para fulano de tal que veio aqui. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque é desagradável. Tá? Mas faz parte do grupo do senhor. R$8.000 pelo PTdoB. E aí, senhora presidente, senhores, naquela eleição, nós saímos só com o PMN. Tá? E se nós tivéssemos o PTdoB, que tínhamos 6 candidatos, nós tínhamos eleito na coligação mais um vereador. Então, compraram o PTdoB para que nós não colocássemos um vereador na Câmara. O medo, né? Porque quem faz coisa errada tem medo da Câmara. Porque o vereador que seria eleito seria eu. E eu, como não tenho papa na língua, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de coronel, de ladrão, eu denuncio mesmo. Tá? Eu denuncio mesmo. Então, o senhor e o grupo do senhor, a gangue do senhor, que acostumaram a comprar partido. Tá? E eu estou dando nome aqui, eu não fico com insinuações que o senhor fez, não. Com relação ao requerimento que fizeram, não sei tanta polêmica por causa do requerimento. Quem quer fazer o requerimento, faz. O dono do requerimento são os que subscreveram ele, porque tem que pôr no requerimento. Eu faço o requerimento que eu quiser. Quem quiser fazer outro, que faça. Ou será que não aprenderam isso ainda aqui? Faz quase 4 anos que aqui não aprenderam isso ainda. Agora vou me dirigir a Vossa Excelência, vereador Ferreira, que na sessão passada, quando eu apresentei a minha sugestão, eu fiz sugerindo a suspensão das sessões, o senhor disse que eu estava dizendo que eu que instalei toda a internet para o povo. O senhor falou que eu estava querendo me promover, me levar vantagem. Eu não preciso disso. Eu não preciso levar vantagem. Tá? Eu não faço isso, não tenho por norma isso de jeito nenhum, de forma nenhuma. Isso é público. A cidade sabe que foi eu, quando presidente, que instalei tudo isso. Isso todo mundo sabe. Eu não preciso falar, a cidade sabe que fui eu. Então não estou querendo levar vantagem ou me promover, de forma alguma. Agora, o senhor é contradizente. O senhor disse que era contra suspender. E depois, porque isso não ia causar nada, não ia levar vantagem ao serviço do vereador. Depois o senhor falou que eu estava querendo levar vantagem, me promover perante a internet. Então não entendo. O senhor fala uma coisa e fala outra. Bem que dizem para mim que quando o senhor fala, ninguém entende nada do que o senhor fala. O senhor fala uma coisa e depois volta para trás. Apesar de que, o senhor deu exemplo aqui, quando eu era presidente, o senhor apresentou um requerimento, que teve 2 votos a favor, e o senhor veio aqui e falou que se... O senhor só votou a favor porque o senhor era o autor, senão o senhor votaria contra também. Então, o que eu vou dizer do senhor? Né? Eu não preciso me promover. Agora, o senhor, como o senhor disse que eu estava querendo promover, pisou, vai escutar. Tá? Vou ser um pouco mais rápido, porque o assunto que me traz aqui, o vereador Fausto, é com relação ao senhor de novo. 2 sessões o senhor citou o meu nome, que eu era um vagabundo, por causa da SEI. Vagabundos são aqueles que estavam na prefeitura e não mandaram os documentos que a SEI pediu. E que estão junto com o senhor hoje, na coligação do senhor. Tá? Por quê? Nós fizemos a comissão, a SEI, fez requerimentos pedindo relação de documentos,
cópia de documentos, relação de quem eram diretores, merendeiros, enfim, que cuidavam disso. Para quê? Para que a SEI pudesse ouvi-los. Sem o nome de todo mundo, a SEI não pode ouvir, não pode adivinhar. Isso, processo administrativo, processo político, processo judicial, tem que ter o nome das pessoas que vão ser inquiridas. Se o senhor não sabe, eu estou dizendo para o senhor. Então, nós não tínhamos os nomes das pessoas. Eu fiz vários requerimentos como presidente da SEI. Um dia, o chefe de gabinete saiu do meu escritório, 11 horas mais ou menos, saímos juntos, falei para ele, Pedro, o que está acontecendo que não chegam os documentos? Não foram? Falei, não. Liga para o Chico. Liguei para o Chico. Falei, Chico, está acontecendo isso. Eu fiz zero testemunha disso, só pegar a documentação da SEI e vai se ver isso. Que o documento não vinha. Falei, Chico, estou segurando, mas isso dá improbidade para você. O Chico ligou e falou, Zé, está na Câmara hoje. O Zé me ligou à tarde e estava tudo aqui. Só que aí não houve a prorrogação. Evidentemente que não houve a prorrogação do prazo. Mas então, a SEI só não teve prosseguimento, por causa dos vagabundos, os preguiçosos que ainda faziam parte da administração, que vinham da administração do senhor, que o senhor fez parte. Agora, vagabundo eu não sou. Eu trabalho desde os 12 anos, não sou rico, nunca roubei, o que eu tenho é fruto do meu trabalho com a minha esposa, não sou vagabundo. E vou dizer mais, quando eu me acidentei, que isso é público e notório, todo mundo está careca de saber, né? Que eu me acidentei em 1987, careca como eu, que não precisa implantar cabelo para ninguém gostar de mim, né? Se quiser me engolir, tem que me engolir careca, eu não vou ficar bonito para ninguém. Eu sou muito bem casado, a minha esposa gosta de mim assim, meus filhos gostam de mim assim. Eu não preciso mudar, meu porque também não tenho dinheiro, não roubei dinheiro para plantar cabelo. E aquela época, o perito do INSS queria me aposentar por invalidez, e eu não quis. O doutor Constantino falou, se eu quiser aposentar, aposenta. Eu falei, não, eu tenho muito para trabalhar, muito para produzir ainda, muito para fazer em prol do meu semelhante. Não quero aposentar, não. Poderia hoje. E eu, naquela época, era advogado, e advogado da usina. Eu tinha um salário muito bom, e eu não quis aposentar. Não quis. Porque eu tinha muito o que fazer, então eu não sou vagabundo. Vagabundo é quem vai, e eu vou dar exemplo agora, num sítio perto de Guarapuã, senhor presidente, senhores que estão aqui pedir voto, e chega lá com 3 famílias que moram, e estou dizendo isso porque é no sítio do namorado da minha secretária. Então eu fiquei sabendo, não tem como não saber. A minha secretária contou isso. Foram lá, o rapaz falou, mas não dá para votar porque eu estou com a carta vencida. R$150 do bolso para cada uma das 3 famílias. Isso é vagabundo. Isso sim é ser vagabundo. É comprar o voto do povo. Isso é ser vagabundo. Né? É comprar o voto com dinheiro público ainda. Né? Isso é ser vagabundo. E é coisa que eu não faço. Vou dizer para os senhores, eu estou aqui há 4 mandatos. Nunca comprei um voto, nunca dei uma cesta básica, nunca dei um litro de gasolina para ninguém. Quem quer votar em mim, vota porque sabe que ou acha que eu tenho condições, que eu tenho capacidade de representar a população aqui. Então, eu sou assim, né? Não faço isso. Então, vagabundo, acho que é esses que foram comprar o voto dessas 3 famílias, coitado. E outra, nem voto aqui, voto em Jaú. Enganaram os trouxas ainda, pegaram o dinheiro e não voto aqui. Voto em Jaú. Porque o dono é Bariri, Itapuí, o dono mora em Jaú, tem uma empresa, Itapuí. Então, justamente no sítio do pai do namorado da minha secretária. Ela me contou hoje cedo ainda. Então, será que eu que sou vagabundo? Será que eu que sou vagabundo? Ou vagabundo é quem rouba dinheiro público e depois vai comprar o voto? Né? Eu vou endossar o que o Trevisan disse aqui. Tem que pedir para o povo votar certo, votar correto. Não fazer que nem aquele vagabundo, né, senhor presidente? Que na campanha a deputada comprou a porta e pôs na coisa para pôr o vidro lá, né? A mulher foi lá, né, e falou quem é que tinha comprado, né? Não é verdade? Esses são vagabundos mesmo. Que nós aqui temos o dever, né, de educar a população, fazer com que a população não venda e não compremos o voto. É isso que nós precisamos, não comprar o voto. Então, vagabundo é quem compra o voto, que dá esse exemplo mau, não é? Exemplo de comprar o voto é comprar dignidade, é comprar a honra da pessoa. Isso não tem dinheiro que pague no mundo. Mas essas pessoas, esses malefícios que nós temos ainda, essas pessoas podres que nós temos na política precisam ser extirpadas, não é? Esses que são vagabundos e que costumam comprar voto. Isso sim. Não tem vergonha de fazer isso com pessoas simples e humildes, porque são as simples e humildes que são
provocadas a vender o voto, né? E elas necessitam, acabam vendendo. Então nós precisamos extirpar esse povo da política, porque só fazem mal para a nossa coletividade, para o nosso município. Então, nobre vereador Fausto, não sou vagabundo, não. Não compro voto, procuro ser, não sou perfeito, não sou correto, procuro ser um marido correto, procuro ser um pai correto, um filho que segue o exemplo que meu pai e minha mãe deram a mim e meus irmãos. Não sou sem vergonha, não sou vagabundo, melhor. O que eu tenho, comprei com o suor do meu trabalho e da minha esposa. Mesmo, né, repito, tendo a oportunidade de ter sido aposentado, mas não quis fazer isso, por isso que eu não sou sem vergonha. Se eu quisesse, eu estaria pendurado, vamos dizer assim, no INSS, vivendo o dinheiro que tanto falta faz para os aposentados. Eu não faço isso, não é da minha índole. Não sou formado, a minha formação não é para isso. Então, não sou vagabundo. Não sou vagabundo. Vagabundos são aqueles que compram voto. São aqueles que não mandaram a documentação para a SEI, que não deixaram a SEI trabalhar. Vai ver, senhora presidente, para encerrar, que não mandaram porque estavam querendo proteger o namorado da dona Vera. Acho que estavam querendo proteger o namorado da dona Vera. Eu acho que estavam. Estavam querendo proteger o namorado dela. Eu acho que estavam querendo proteger ele, por isso que não mandaram os documentos aqui para a SEI. Senhora presidente, senhores vereadores, desculpe o meu entusiasmo, meu ímpeto, mas é que é o seguinte, chamar de vagabundo, quando é mais vagabundo do que qualquer outro, não é? Eu não posso admitir, eu não sou vagabundo, então tinha que dar explicação aqui. Peço desculpa aos senhores que nos acompanham aqui, que nos fiscalizam, e também que estão em casa, mas eu tinha que dizer isso, porque eu não sou vagabundo. Antes de finalizar, depois de tudo que o senhor disse, se eu não fosse candidato a vereadora, pode ter certeza que meu voto seria no senhor. Pode ter certeza disso daí. Palavras sábias, pessoa honesta, pessoa de brio. Eu só queria finalizar que o nobre vereador Fauzi vendeu o peixe dele aqui. E eu não entendo onde a prefeitura e o senhor prefeito entrou nesses 4 anos. Eu acho que ele só esquentou cadeira. Porque tudo foi feito pelo deputado e pelo partido, e tudo foi eles que conseguiram. Então o prefeito estava onde nessa? Senhor prefeito, pessoas do seu partido, 4 vereadores, que no começo defendiam o senhor aqui dentro, que eu sou do mesmo partido, votei nele, e agora vem com uma sacanagem dessa, falando que a prefeitura não entrou com contrapartida em nenhuma obra, que foi tudo eles que conseguiram. É fácil, numa época de eleição, vir vender o peixe aqui. Tentar falar e convencer a população que foi tudo feito, que conseguiram tudo com verba e com deputado, e a prefeitura não teve participação nenhuma. O senhor prefeito tem que tirar o chapéu para o senhor. Não votei no senhor, não sou do seu partido, mas tiro o chapéu. Porque o senhor foi uma pessoa honesta nesses 4 anos. Porque nós, que fomos contra, de partido oposto, nós fiscalizamos todas as obras. Nós ficamos lado a lado nesses 4 anos. Nós 5 vereadores. Então eu tenho que tirar o chapéu pela administração que o senhor fez. E eles querem levar todo o mérito, dizendo que o senhor não fez nada, que na verdade foi tudo que conseguiu, não teve contrapartida de prefeitura, né? Não teve apoio do senhor em nenhuma obra. Então eu tenho que aqui enaltecer o seu trabalho. Eu tenho certeza que o senhor vai fechar as suas contas no final do ano e sair por cima e não sair com o nome de ladrão, que nem muitos ficaram por trás aí. Sobre o Coimbra, se não fosse nós, vereadores, fiscalizar lá sobre uma bomba, que tinha que ter uma bomba reserva e que tinha que ter um gerador de força, que se faltasse força não estava no projeto, hoje o pessoal estava passando apertado, porque quem trouxe essa situação para a gente, além dos moradores, foi o pessoal da Saidoco, hoje eles estariam lá, além de mudando, passando apertado. Eu quero que o senhor vai lá fazer campanha para ver se o senhor tem um voto lá dentro. Um só. Quero que o senhor mostre para mim. Um voto eu quero que o senhor mostre para mim lá dentro. Dá licença que eu estou falando, viu? Por favor. Pode sair, pode sair.
a verdade, muitas vezes, na hora que bate na porta, dói mesmo. É assim mesmo. E só para finalizar, se o senhor traiu o seu próprio partido, o seu próprio prefeito, eu imagino que o senhor vai fazer com a população se um dia o senhor conseguir chegar lá na frente. Então, nada mais havendo, quero desejar uma boa noite a todos, obrigado pela presença, boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Encerrada a nossa sessão ordinária.